Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como nós conseguimos inserir uma linha de meta no seu gráfico para que você possa fazer a comparação entre o realizado versus a sua meta versus o seu projetado. Então nesse exemplo eu tenho uma tabela de vendas que vai aqui de janeiro até dezembro. Eu vou inserir um gráfico comum nela, vou selecionar todo o intervalo de dados, vou vir aqui na opção de inserir e vou inserir um gráfico de barras. Então aqui eu tenho o meu gráfico de vendas que está indo desde janeiro até dezembro. E aí eu quero colocar uma meta, uma linha de meta para que eu possa comparar aqui no meu gráfico. Para isso eu preciso ter uma coluna com as informações da meta mês a mês. Então eu vou colocar aqui como meta e nesse exemplo eu vou colocar um valor de meta como R$ 45.000. Vou digitar aqui R$ 45.000. É importante que a nossa meta esteja em todas as linhas que você pretenda projetar ali no nosso gráfico, no caso mês a mês. Então eu coloquei aqui R$ 45.000 e eu vou clicar com o botão direito em cima do meu gráfico, vou vir na opção de selecionar dados, em adicionar dados, e aí eu vou selecionar o nome, vai ser o nome aqui meta, e o valor da série vai ser esse intervalo que eu acabei de criar com os valores de R$ 45.000. Confirmo com OK, o Excel adicionou uma outra barra ao lado ali do valor realizado em cada mês, mas como é uma linha de meta, eu gostaria de enxergar ele como realmente uma linha atravessando o meu gráfico e comparando com as barras. Para fazer isso, nós vamos clicar com o botão direito sobre o gráfico e vir aqui na opção de alterar tipo de gráfico. Aqui em alterar tipo de gráfico, eu vou vir em combinação do gráfico e aqui eu consigo então definir um tipo de gráfico para cada uma das minhas séries. Então a série venda está como coluna agrupada, eu posso manter, e a série meta ele mudou aqui para linha, mas eu poderia escolher um outro formato, mas eu vou deixar como linha mesmo. E agora eu confirmo com OK e o Excel traçou essa linha sobre o meu gráfico representando a minha meta. Inclusive eu posso selecionar essa minha linha e vir aqui em formatação e dar uma outra formatação. No caso, uma linha pontilhada também costuma representar bem aqui a nossa linha de meta, fica uma informação bem legal. Uma outra coisa que nós poderíamos enxergar aqui nesse gráfico é quanto da meta, quanto por cento da meta as minhas vendas atingiram mês a mês. Então eu posso colocar aqui como desempenho, Eu vou criar uma coluna de desempenho e vou dividir o valor realizado de vendas pelo valor da meta. E eu vou chegar num valor de porcentagem aqui de eficiência em cada um dos meses. Então, no primeiro mês eu tive uma eficiência de 81%, não cheguei na meta. No mês de fevereiro eu superei a minha meta e assim por diante. E como que eu consigo plotar essa informação aqui no meu gráfico também para ficar tudo de uma forma bem visual. Para fazer isso, eu vou adicionar uma nova série para o meu desempenho, selecionando aqui com o botão direito em selecionar dados, e vou adicionar uma outra série. O nome dessa série vai ser essa célula desempenho e os valores serão as porcentagens aqui calculadas. Confirmo com OK e dou um Enter aqui e olha só, no meu gráfico esse valor ele ficou uma linha bem colada lá na minha base do meu gráfico, porque esse valor em porcentagem, só para vocês entenderem, se eu selecionar aqui e transformar de porcentagem para número, olha como ele é um número pequeno, ele é 0,8, 1,2 e comparado a 45.000, ele fica praticamente imperceptível aqui no gráfico, Então nós precisamos criar uma outra escala para esse valor para que a gente consiga enxergá-lo ali de fato no nosso gráfico. Então eu vou voltar aqui para a porcentagem e vou clicar novamente com o botão direito sobre o meu gráfico e vou ir em alterar tipo de gráfico. Agora eu vou vir aqui nesse item desempenho e vou selecionar qual tipo de gráfico eu quero trabalhar. Nesse caso eu vou colocar esse gráfico aqui de dispersão. E tá vendo essa opção aqui de eixo secundário? Eu vou marcar essa opção de eixo secundário somente para esse meu desempenho. Quando eu marco, se nós olharmos aqui nessa pré-visualização do Excel, eu consigo enxergar que agora ele criou uma nova coluna com as porcentagens aqui à direita. E se eu confirmar com OK, então ele plotou ali no meu gráfico, agora sim, o meu desempenho, de uma forma que eu consigo enxergá-lo, ele aqui mês a mês. E para ficar mais completo ainda o nosso gráfico, a gente pode clicar com o botão direito sobre esses itens aqui e vir aqui em adicionar rótulo de dados. E ele trouxe aqui o valor da porcentagem, eu posso clicar novamente e vir em formatar rótulo de dados, pedir que ele fique aqui na parte superior, acima do meu item, e vou confirmar aqui, e olha que legal, cada mês eu tenho janeiro, o valor da venda, a linha da meta e quanto que eu atingi da meta, no caso aqui 81%, e assim por diante eu tenho essa informação.
Agora eu vou dar uma dica adicional para você que quer ali trabalhar com uma simulação de metas e gostaria de ver isso de uma forma mais dinâmica. Eu vou colocar a minha meta aqui numa célula, vou pôr aqui 45 mil nessa célula, vou formatar como valor monetário, né? E vou vir aqui na guia desenvolvedor e vou na opção de inserir e vou adicionar um botão de rotação. Vou desenhar esse botão aqui de rotação, vou só trazer ele para cá um pouco, vou clicar com o botão direito sobre o meu botão de rotação e vou vir em formatar controle. Eu vou deixar esse valor atual aqui em mínimo como 30 mil mesmo, e toda vez que eu fizer uma alteração na minha rotação, eu vou selecionar aqui um incremento de R$1.000 como incremento, e vou vincular a uma célula. Vou pegar a célula aqui e vou pegar essa célula G2, vinculando a esse meu botão de rotação. Vou confirmar com OK. Agora, sempre que eu mudar aqui a rotação, ele vai fazer esse incremento de 1.000, olha só, para mais ou para menos. Nessa minha célula, onde eu coloquei o meu valor de meta, eu posso fazer igual, mais o valor do meu botão de rotação, ok? E eu posso até agora colocar o botão em cima do valor aqui, ocultando ele, tá? E aí eu tenho agora uma dinâmica aqui nesse meu valor de meta. E para finalizar, eu vou vir na minha coluna de meta, vou colocar aqui igual, nessa minha primeira célula de janeiro, a o meu valor de meta ali em cima. E vou apertar F4 para congelar a referência, né, daquele valor que está ali em cima, e dou um Enter e vou puxar para os demais itens aqui. E olha só, no meu gráfico agora, quando eu mudo a minha meta, automaticamente ele atualiza ali no gráfico embaixo e já calcula a porcentagem de mês a mês, qual que foi o desempenho. Então é legal quando você quer simular um novo período, fazer um trabalho de metas assim mais dinâmica, você consegue trabalhar com esses botões também de interação. Beleza, pessoal? Se você quer dominar o Excel, se você precisa se destacar no mercado de trabalho, na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Deixa like e compartilha, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!